Hoje em dia, nós nos deparamos com vários tipos de intolerância. Intolerância de natureza racial, étnica, religiosa, política, de gênero e muitas outras. Ela se manifesta quando uma pessoa ou um grupo não consegue aceitar, compreender ou conviver de forma harmônica com aqueles que possuem características, crenças ou valores diferentes dos seus. Essa falta de tolerância ela pode se expressar de diversas maneiras, incluindo aí a discriminação, o preconceito, a hostilidade verbal, violência física, exclusão social e até mesmo políticas institucionais que se tornam discriminatórias. Mas veja que curioso, né? Quem acaba sendo discriminado é aquele que não concorda com a militância de uma minoria ativista que se diz representante dos oprimidos, mas que, na verdade, manipula determinados grupos para tirar proveito deles. Isso a gente está vendo acontecer no nosso país, né? Essas coisas podem ser vistas todos os dias. Não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. E por isso é importante a gente falar sobre esse assunto. Bem-vindo! Vamos definir intolerância, né? É a falta de aceitação ou respeito às diferenças. Ela muitas vezes resulta aí de estereótipos, de falta de conhecimento, de medo do desconhecido. Em alguns casos é até alimentada também por discursos de ódio, né? E aqui eu estou falando dos verdadeiros discursos de ódio, não aqueles que alguns intolerantes querem imputar em quem só está indignado com o que anda acontecendo por aí. A única forma de combater a intolerância numa sociedade é promovendo a educação, a empatia, o respeito à diversidade, para a gente tentar construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E essa inclusão ela não pode desconsiderar as pessoas que pensam diferente das minorias. O que precisa acontecer é respeito, isso de ambos os lados. E é bom deixar claro também que nem sempre tudo que uma minoria deseja vai acontecer. Se nós vivemos num regime democrático, o pensamento da maioria é que vai prevalecer. Mas quando o sujeito não sabe perder, ele vira intolerante. A intolerância ela pode se manifestar aí de diversas maneiras. Tem gente que exclui pessoas com bases nas suas características como raça, gênero, religião, orientação sexual. A gente vê isso nas escolas, nos ambientes de trabalho, e até em estabelecimentos comerciais. Isso nada mais é do que discriminação. Outra forma de manifestação da intolerância é o preconceito, onde as pessoas formam julgamentos negativos e estereótipos, né, em relação a determinados grupos. Tem gente que manifesta a intolerância com violência verbal, usando linguagem ofensiva, insultos, palavras pejorativas, para denegrir ou menosprezar determinados grupos, né? Os discursos de ódio fazem parte desse tipo de violência. Mas tem também os casos de agressão física motivados por preconceito, intolerância racial, religiosa ou de outra natureza, né? Aqui no Brasil, de alguns anos para cá, a polarização política trouxe à tona um outro tipo de intolerância, né? A gente cansou de ver brigas aí acirradas entre diferentes grupos políticos. Isso aconteceu até em ambientes familiares. E nós nos acostumamos a ver pessoas com dificuldade em aceitar opiniões divergentes que acabam levando a confrontos e hostilidades. Você vê que nessa era da internet, as redes sociais potencializaram a intolerância. As plataformas digitais não me deixam mentir, né? Você tem até casos de assédio online. Veja que ponto nós chegamos. E no momento onde a expressão da moda é a inclusão social, quando a intolerância prevalece, ela exclui. Pessoas com características diferentes acabam se sentindo excluídas e acabam tendo
as suas oportunidades restritas e muitas vezes ficam sem acesso a serviços e recursos essenciais. Infelizmente, existem os intolerantes oportunistas que acabam usando as causas relacionadas às minorias para tirar proveito político de determinadas situações. A causa LGBT e o racismo são dois exemplos. Se você parar para pensar, vai ver que as causas da intolerância elas estão muito relacionadas a basicamente 4 situações: ignorância, falta de educação, medo do desconhecido e influência cultural e às vezes até familiar. Como eu já falei anteriormente, tem também aí a manipulação política. A intolerância muitas vezes se manifesta de maneiras sutis e muitas vezes ela é internalizada no comportamento de uma pessoa sem que ela perceba. Eu vou te dizer uma coisa: para a gente combater a intolerância, o que nós precisamos fazer é uma coisa muito simples. É uma reflexão constante sobre as nossas próprias atitudes. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.